Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso aulão sobre operações e equipamentos de lavra, hoje na parte 2. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que prestigiam esse canal. Eu peço, se ainda não forem inscritos, se inscreva. Ao final, se gostou, deixe o seu gostei, porque isso ajuda o canal a crescer. E uma outra coisa que eu quero pedir a vocês é desculpa porque a parte um ficou meio parecido com o Frankenstein. Mas esse problema eu corrigi nessa aula, nesse aulão que nós vamos ter, e também nos próximos que virão. Então vamos em frente que nós temos muita coisa para comentar. Na aula passada, nós terminamos falando sobre resistência de rampa e vamos iniciar essa aula com resistência ao rolamento. O que é resistência ao rolamento? É a medida da força necessária para rolar ou puxar uma roda sobre o solo. Então, todo mundo sabe aí que um carro, quando vai se deslocar, ele precisa da força motriz, tá? Da aceleração, para ele entrar em movimento. Então, o que tem tração traseira, ele rola. E o tração dianteira é puxado pela roda. Então, essa força ela é afetada pelas condições do solo e pela carga. Quanto mais uma roda afunda no solo, maior a resistência ao rolamento. E aqui eu já vou adiantar uma coisa para vocês, principalmente aqueles que já trabalham em mineração e conhecem muito bem o que é um borrachudo. Borrachudo é problema sério porque ele imprime uma resistência ao rolamento muito grande. Então, os tipos de terreno, né, e a resistência que cada um desses terrenos apresenta para o equipamento. Então, se você tem um asfalto concreto, essa resistência ela é dada em quilograma-força por tonelada, ela é muito baixa, em torno de 20. Uma terra seca, bem firme, em torno de 30. Um solo seco, mais solto, já 40. Aterro sem compactação, isso aí, muitas vezes, quando você está fazendo deposição de estéreo, ou alguma limpeza na mina tal, e você tem que levar esse material para um aterro e ele não tem a devida compactação. Então, você vai ter um valor de resistência alto, em torno de 80, e uma terra úmida e mole, e essa aí não tem como escapar dela. A resistência ao rolamento é muito alta, em torno de 160. Então, a resistência ao rolamento, muitas vezes, é o equivalente o quê? A uma rampa adversa. É como se você tivesse com o caminhão carregado subindo uma rampa. Né? Para tanto, basta considerar que cada 10 kg força equivale o quê? Uma rampa de 1%. Normalmente, em Minas, nós temos rampas até 10%, aí que seria o máximo, e acima disso, você já começa a comprometer a produtividade. Então, vocês veem que essa resistência ao rolamento, né, se passar de 10 kg a força, é como se o equipamento estivesse numa rampa. E não é preciso que os pneus penetrem na superfície do solo da estrada. Se a superfície da estrada flexionar sob a carga, e, como eu já disse, borrachudo faz muito isso. Tá? A superfície ela flexiona quando o equipamento está passando carregado, e isso aí é um efeito, é como se o pneu tivesse que vencer uma rampa a todo instante, é como se ele estivesse rolando morro acima. Tá? Então, quem trabalha em mina e tem esse problema de borrachudos, tem que eliminar isso aí, porque é perda de produtividade, é perda de produção. E como é que elimina? Vai lá, tira o borrachudo, enche de pedra, faz uma compactação e bola para frente. A resistência ao rolamento
somente se aproximará do mínimo sobre superfícies muito duras, lisas e com uma base bem compactada. A maioria das mineradoras tem uma pista boa, mas, em função da geologia, em alguns locais, você pode ter problema com a compactação das pistas. Por isso que é importante fazer um trabalho, tá, de verificação da situação de suas pistas e organizar de forma que essa resistência ao rolamento não passe a ser um ponto negativo na produtividade, na produção do equipamento. Então, terminando aí sobre resistência, nós temos o quê? A resistência total, que nada mais é do que o efeito da soma de todas as resistências que são impostas ao equipamento. Tá? Então, ela pode ser calculada como? Soma-se os dois valores de modo a obter a força de resistência em quilograma-força. Então, você vai somar a força de resistência de rampa e a força de resistência de rolamento. Tem também uma terceira resistência, que é a resistência à inércia, ou seja, quando você vai colocar o equipamento em movimento, tá? Ou seja, o movimento inicial. Ela é oferecida quando ele sai do repouso para iniciar o trajeto. E ela pode ser calculada, você tem como calcular essa resistência da seguinte forma: resistência inicial é igual mais ou menos 28 vezes 3 vezes P vezes ΔV sobre ΔT. Então, RI é a resistência à inércia, o P é o peso do equipamento em quilograma-força, o ΔV é a variação da velocidade em quilômetro por hora e o ΔT, o intervalo de tempo. Então, essa resistência ela não influi muito, porque não tem como você trabalhar com o equipamento parado aí. Então, você vai ter que sair com ele. Mas ela é pouco significativa em termos de prejudicar a produtividade, a não ser em casos específicos aí e casos extremos. Então, nessa figura aí nós temos o que? Resistência e assistência. Então, se houver a resistência, normalmente é quando o equipamento está numa ascendente, e a assistência, como diz o ditado, para baixo todo santo ajuda, tá? Por isso chama assistência, é quando o equipamento está em declive ou numa descida. Aí, meus amigos e minhas amigas, é um detalhe muito importante. Na maioria dos casos, aí você não tem como alterar isso aí para melhorar a produção e a produtividade. Mas quando existe a possibilidade, você tem que ter em mente o seguinte: caminhão desce carregado e sobe vazio. Algumas minas você já tem ela tão profundas e o britador está numa cota muito mais alta, não tem como. É impossível fazer isso. Mas, quando existe essa possibilidade, você tem que explorá-la ao máximo. E um outro detalhe, tá? Se você está trabalhando num planejamento de mina e essa mina ainda não foi aberta, pensa bem, com bastante calma. Vejam a aula do curso técnico em mineração, aula número 3, lá onde eu falo tempo de pensar. Tá? Pensa bem aonde vai colocar o britador, para depois não ter esse problema. Tá? Então, o caminhão subindo carregado, ele perde em produtividade. Por quê? Vamos ver o exemplo aí, ó. Transporte. Tá? Estão vendo aí uma carregadeirazinha, carrega o caminhão, aí ele sobe pela esquerda lá, carregado. Então, a resistência ao rolamento, 6%. A resistência de rampa, 4%. Qual que é a resistência total que nós temos aí? 10%. Simples assim. Ao passo que quando ele está voltando, ele basculou o material, está voltando, você tem resistência ao rolamento, continua sendo 6%. Essa não altera. Só que a rampa inverteu. Ele agora não está subindo, ele está descendo. Então é uma assistência.
Então, é menos 4%. A resistência total é 2%. Por aí já dá para você ter uma ideia de que, se você tiver condições, tá, de fazer o transporte carregado sempre na descendente e o equipamento subir vazio, o ganho de produtividade vai ser muito alto mesmo. Você vai ter uma produtividade, uma produção muito maior do que a condição que está aí apresentada. E agora vamos ver aqui uma coisa interessante, que é a versatilidade das escavadeiras hidráulicas. Então, nós temos várias formas do equipamento encostar na escavadeira para ser carregado. Uma das maneiras mais eficientes e produtivas é com a retro, no caso aí, é uma retro escavadeira, se você estiver trabalhando com a shovel, já é diferente, mas é essa forma que está aí, ó. Caminhão posicionado em ré, em frente à máquina da bancada, abaixo da escavadeira, o ângulo de carregamento, tá? O ângulo de carregamento é muito importante. O ideal é que se trabalhe com 15 graus, no máximo 45. A partir disso já começa a influenciar o ciclo da máquina e pode trazer o quê? Perda de produtividade. Um outro detalhe importantíssimo que é a profundidade de escavação deve ser aproximadamente da altura do corpo do caminhão. Qual que é a vantagem desse método? Que ele permite um menor tempo de carregamento dos caminhões, tá? Um menor ciclo, pela facilidade de descarga do material na caçamba do caminhão. E aí entra um detalhe também muito importante: o dimensionamento da frota deve ser adequado à DMT, ou seja, distância média de transporte, para que não haja filas na escavadeira ou tempo ocioso da mesma. Existem casos em que você tem a escavadeira carregando dos dois lados. Então, é uma vantagem maior ainda quando você pode implementar esse tipo de carregamento. Então, um caminhão carregando, o outro encostando, ela termina de carregar um, já passa para o outro. Esse aí é a condição ideal, tanto shovel como reto. Mas nem sempre você tem essa oportunidade de ter o carregamento dos dois lados. Então, uma das melhores opções é essa que acabamos de ver agora. Uma outra situação, caso você não tenha espaço suficiente de manobra dos caminhões, é o método drive-by. É esse que está aí mostrado nessa figura. Tá? Esse método permite uma rápida troca dos caminhões, porém os ciclos tendem a ser um pouco mais longos. Aí tem um detalhe importante. Tá? Estão vendo a posição do caminhão. Então, atentem para essa posição, porque se inverter isso aí, o caminhão ficar de frente para a concha da escavadeira, para a caçamba da escavadeira, e ela tiver que passar com o material por cima da cabine do operador, você está fazendo uma coisa muito errada mesmo, porque você está expondo o equipamento e o operador que está dentro da cabine a um acidente de grandes proporções. Tá? Então, nunca se faz o carregamento de um equipamento passando com a concha carregada pela frente do caminhão, tá? Pelo chapéu da base. Então, muita atenção nesse detalhe. Se for utilizar esse sistema, dessa forma que aí está. Uma outra condição é quando você não tem um espaço adequado, ou seja, condições do caminhão estar no banco abaixo da escavadeira. Então, ele vai ser carregado no mesmo banco da escavadeira e as condições de manobra também não são as melhores. Tá? Então, com espaço limitado, o que pode acontecer? Tá? Você pode estacionar o equipamento de ré para carga. Essa forma que aí está, ela resulta num curto ciclo de carga, pois há uma facilidade de carga do caminhão. Porém, há um acréscimo de tempo na troca dos caminhões. Tá? Então, o que você ganha no ciclo de carregamento, você vai perder na troca de caminhões, e nem sempre essa condição é a mais adequada, porque dependendo do material que está trabalhando com ele aí, se tiver um vento muito forte, tal, isso vem tudo na cabine do operador lá, e não é uma das melhores.
Esse tipo de operação só é indicado quando você tem uma retroescavadeira, né, com a cabine alta. Estão vendo aí pela imagem aí que a cabine é acima da báscula do operador. Então, são equipamentos de grande porte, aonde o operador tem uma visibilidade total. Nós vamos ver mais à frente aí, não sei se nessa aula ou na outra, uma condição onde você tem essas retroescavadeiras aí de pequeno porte fazendo o carregamento numa situação completamente errada. Outra opção também, algumas minas implementam esse tipo de trabalho, que é o carregamento contínuo. Então, é uma moeda com a correia transportadora, né, e a escavadeira vai fazendo a escavação, colocando o material nessa moeda, e ao invés de caminhões, você tem esteiras transportadoras. Tá? Tudo isso, pessoal, tudo isso é avaliado quando se vai implementar a abertura da mina. Ou quando chega a um determinado ponto e se faz os cálculos de que uma correia transportadora sai mais barato do que investir num equipamento de transporte de grande porte. Tudo isso é questão de estudos e viabilidade técnica e econômica. E agora nós vamos falar sobre maximização da produtividade. O que é isso, cara? Maximizar a produtividade. Então, é uma denominação utilizada quando nós temos uma configuração do sistema de tal forma otimizada que permite o quê? Uma produtividade maximizada. E que configuração de sistema é esse, Carlos? Que sistema é esse? O sistema é o equipamento de carga e a altura da bancada e o equipamento de transporte. Então, os equipamentos para tal, eles podem ser os mais variados, porém, a escavação e carregamento, ou seja, o par, o casalzinho lá, escavadeira e caminhão, eles são os mais rentáveis para implementar isso aí. E como é que eu faço isso, cara? Nós temos aí sete mandamentos. Primeiro, a altura da bancada deve ser idêntica à altura do corpo do caminhão. Segundo, o comprimento do braço da escavadeira deve ser adequado à altura da bancada. Terceiro, o caminhão deve ser estacionado de ré na praça, abaixo da escavadeira. Quarto, o ângulo de giro da escavadeira deve estar próximo de 15 graus. Eu comentei no slide anterior aí. O tempo de troca do caminhão deve ser próximo ao do ciclo da escavadeira. Sexto, determinar o porte correto e a quantidade de caminhões necessários. E sétimo, motivar os operadores para um novo ritmo de trabalho. Então, esse sétimo mandamento aí, ele tem uma importância muito grande pelo seguinte: muitas vezes você está acostumado com um determinado tipo de operação na mina e aquilo já vem de longa data sendo feito daquele jeito, e de repente você, a partir dessas aulas e desse conhecimento que você está recebendo, você vai querer fazer um teste para ver se realmente se comprova isso, tudo que está sendo falado aqui, e adequar a sua operação de escavação, carga e transporte para maximizar e otimizar essa etapa. Entra aí um detalhe importantíssimo. Não adianta você chegar lá e falar com o operador, agora é assim. Se ele já faz há 2, 3, 5, 10 anos de um jeito, ele não vai mudar de uma hora para outra assim tão facilmente, não. Você tem que envolver os operadores, explicar para eles, colher opiniões, motivá-los, aí sim você pode implementar que dá certo. Meu amigo e minha amiga, presta atenção nisso que eu vou te falar. Presta muita atenção. Tá? Equipamento, você entra nele, liga a chave, dá partida e leva ele para onde você quiser. Ser humano, não é assim, você liga e desliga ele, leva para onde você quiser, não. Ele vai para onde ele quer ir. Ele pode banar a cabeça lá, ó, concordando com tudo que você fala, sair dali e fazer o contrário. Então,
muito cuidado. Mais importante do que qualquer equipamento é aquela pecinha chamada operador. É aquela pecinha chamada ser humano. Esse é que você tem que olhar com cuidado. Um operador, uma equipe, eu não digo um operador, uma equipe motivada, meu amigo, você está sendo carregado no andor. Agora, uma equipe desmotivada, você está batendo prego na tampa do caixão. Então, para uma maximização perfeita, tem alguns detalhes importantes a serem levados em conta. Primeiro deles, o implemento de escavação deve ser dimensionado de forma que a caçamba tenha o máximo volume possível para o determinado trabalho. A altura da bancada do caminhão e o comprimento do braço devem ser idênticos. Já falamos sobre isso. Evitar o uso de meia caçamba na escavadeira. Trabalha com a caçamba cheia, nós vamos ver mais adiante. Evitar a realização de serviços auxiliares durante o carregamento. E o trabalho deve ser organizado de forma que facilite a manobra dos caminhões. Não adianta você querer maximizar, se a manobra é complicada. Então, todos os aspectos observados, você consegue fazer a maximização. Se não observar todos esses aspectos aí, a coisa vai degringolar. Aí está o desenho de tudo isso que nós falamos até agora. Tá? Para vocês verem a coisa mais simples que tem. A altura da bancada, a altura do braço da escavadeira e a altura do caminhão. Você pode implementar isso na sua empresa? Se pode, faz o teste, vê se melhora. Outro detalhe importante, toda vez que fizer alguma alteração, alguma mudança desse tipo, fotografe, filma, faz aquele famoso antes e depois. Coleta os dados e apresenta os resultados. E parte para o abraço. Agora nós temos 8 mandamentos. Primeiro deles, os operadores devem ser treinados de forma a respeitar a distância da escavadeira, quando se está trabalhando no mesmo nível. Segundo, nunca realizar manobras bruscas, curvas muito fechadas, sem visibilidade, procurando otimizar manobras. Tem gente que está querendo dar cavalo de pau em caminhão. Vai lá, correndo aqui para ali, dali para aqui. Cuidado com esse tipo de operador aí, tá? Treina ele, senta ele na sala lá na sua frente, conversa com ele, fala, meu amigo, as coisas não são assim, tá? Ficar sempre atento ao sinal do escavadeirista. O cara tá lá com o celular, o maior bate-papo lá, e o escavadeirista tá que buzina para ele ir embora e ele lá, ó, teclando lá, tá passando um Twitter ou tá fazendo um zap lá. Ah, é tempo, você está lá para trabalhar. Na hora que você sair de lá, você bota a sua vida e as redes sociais em dia. Quando você estiver ali dentro do caminhão, você está ali para trabalhar. Estacionar o caminhão no local de carga, caso não haja impedimento. Aí, voltando ao questão do celular, aí não é só para o motorista, não, tá? O operador também, o caminhão está lá encostado lá para carregar e ele, ó, peraí que eu vou tweetar aqui, vou fazer um TikTok. Caramba, isso é problema sério. É problema sério. Isso aí, ó, é sincero para vocês. Falta de comprometimento, tá? Falta de responsabilidade, falta de caráter e motivo para demissão. Porque você está sendo pago para trabalhar e não para ficar em redes sociais ali fazendo TikTok. Então, cada coisa no seu devido lugar. Se você está lá para trabalhar, trabalha. Se você está no seu momento de folga, de lazer, de hora de almoço, tudo, põe a sua rede social em dia. Não esperar a escavadeira encher a concha para depois estacionar. Já tem o local lá, então já vai estacionando enquanto o operador da escavadeira está enchendo a concha. Quando estacionar de ré na bancada abaixo, a traseira do caminhão deve estar na linha de centro da escavadeira.
otimizar e uniformizar o porte dos caminhões. Vou pôr um caminhão de 120 toneladas, um de 30, um de 50. Caramba, não faz salada de fruta dos caminhões, não. Faz miscelânea lá. Tem caminhão de 120, bota de 120. É de 30, bota de 30. Tá? A mistureba não dá certo, não. Dimensionar a frota de caminhões. Acabamos de falar isso aí. Vamos ver agora aqui uma coisa interessante aqui, estudo dos tempos e enchimento das caçambas. E aí eu volto a falar com vocês na última aula que eu postei aí do curso técnico de mineração, que fala sobre britador giratório e britador cônico. Tá? Eu falo um pouco também sobre estudo de tempo. Então nós vamos ver estudo de tempo e enchimento das caçambas. Tá? Estudo de tempo e cálculo da produção. Então, operação básica, você tem a escavação, o corte, a carga da caçamba, o transporte e a descarga. São os 4 itens básicos. Cavar, carregar, transportar, descarregar e voltar para começar tudo de novo. Você tem determinados equipamentos que eles fazem as 4 operações. Que equipamentos são esses? Modo scraper. Outros executam apenas parte delas. Mas vamos falar aqui do nosso querido casalzinho. Escavadeira e caminhão, caminhão e escavadeira. Então, as carregadeiras ou escavadeiras executam apenas as 2 primeiras. Para completar as demais, você precisa de caminhão. Isso que eu falo, é o casal perfeito. Escavadeira ou carregadeira e caminhão. Essa turma aí, ainda lucro. Então, o tempo de ciclo nada mais é do que o conjunto de operações executadas por um equipamento durante um certo período de tempo, voltando em seguida à posição inicial. O exemplo aí é bastante claro aí, você vê a carga, o rapazinho com a pá lá enchendo o carrinho de mão, depois ele transporta, aí descarrega e volta. Isso é, quando ele chega novamente no ponto de carga, fechou-se o ciclo. É uma viagem completa de ida e volta. Isso é ciclo de trabalho. Agora, no ciclo, nós temos tempos fixos e tempos variáveis. E como é que eu sei, Carlos? Tempo fixo, tempo variável. Como é que eu vou saber isso aí? Isso aí, meu amigo, minha amiga, é uma coisa simples. Você pode pegar um cronômetro, o próprio celular, o cronômetro era no meu tempo, isso, as coisas hoje são muito mais modernas. Eu pego o celular, entro no equipamento, dou umas 4, 5 viagens lá com o operador e vou marcando aquele tempo ali. O tempo que ele sai do britador, que ele chega na máquina, o tempo que ela carrega, o tempo tal. E eu começo a ter uma ideia do que é, de como é o ciclo da minha produção. Inclusive, isso pode até me ajudar na otimização do ciclo. Às vezes eu posso, nessa observação aí, eu posso detectar algumas falhas que possam estar acontecendo. Já os ciclos variáveis, e está aí entre espera, manobras e atrasos, você tem a carga que é fixo, o transporte é variável, porque o cara pode parar para tomar uma limonada lá, 5 centavos o copo de limonada. Ou, de repente, atravessa um monte de patinho na frente dele, ele tem que parar o caminhão. A descarga é fixo. O retorno é variável. Vai que ele resolve dar uma descansadinha ali. Então, é importante essa observação. Ciclo. Você também não pode querer uma rigidez de ciclo durante todo o horário de operação. Por isso que é importante avaliar e analisar os ciclos e os variáveis. Determinadas horas, nem tudo vai sair perfeito como está planejado aí na sua cabeça. Então você tem que ter ideia disso, não trabalhar com a média. Você não vai trabalhar aí um número, fica, tem que ser. Eu cronometrei a escavadeira lá agora, ela faz o ciclo dela em 2 minutos e meio. Então tem que ser 2 minutos e meio. Então, se ela tiver que mudar de lado, ou se tiver um macaco no fogo, ou se o material endurecer. Então não é aquilo. Então trabalha-se com o quê? Com médias. Para isso você tem que ter uma planilha de dados. E eu estou preparando uma aula aqui
no curso técnico de mineração, onde nós vamos falar sobre dados. Tá? Não vai ser específico sobre ciclo, mas já dá para ter uma ideia do que você precisa ter para ter um perfeito controle da sua operação. Então, o tempo de ciclo, como é que ele é calculado? É o somatório dos tempos fixos, tá? Que é o ETE, e o somatório dos tempos variáveis. Por isso que eu falei, o tempo de ciclo é a soma dos tempos fixos mais os tempos variáveis. Aí você tem o quê? A média do ciclo. E é com essa média que você vai trabalhar. Então, como é que eu calculo os ciclos horas? Primeira coisa é transformar a hora hexagesimal para centesimal. Então, nós temos aí uma regra de 3, simplesinha, base 60 segundos é 1 minuto, 20 segundos e tal. Então, você faz isso aí, você vai saber quanto você tem. Tem do lado aí, tem uma tabelinha também que pode ajudar bastante. Tá? Então, ciclo por hora, 60 minutos dividido por 0,33, eu vou ter o quê? 181 ciclos por hora. É um exemplo simples aí de como é que você faz esse cálculo aí. Então, um exemplo também do quê? Do ciclo de uma carregadeira. Aí nós estamos falando de uma 914G, uma 992G, 994D, que tem um tempo de ciclo que varia de 0,60 a 0,70 minutos. Fatores que podem afetar o ciclo: o tipo da carregadeira, material, altura da pilha, e aí eu acrescento compactação da pilha, propriedade dos caminhões, consistência na operação e a granulometria. Então, se tiver um material muito agarrado, se o fogo não for. Porque muitas vezes você faz uma detonação com um determinado tipo de equipamento, uma escavadeira. Só que a escavadeira precisa entrar em manutenção, você manda para lá uma carregadeira. Não vai ser o mesmo rendimento. Porque o fogo para a escavadeira, e aí tem no curso, eu tenho no canal aí também, curso de desmonte de rocha, tá? Tem uma aula lá que eu falo sobre isso. O fogo para a carregadeira não é o mesmo fogo para a escavadeira. Tem altura de pilha, lançamento, tudo isso aí influi o quê? Na produtividade do equipamento. Tá? Ciclo de carregamento e transporte, o tempo de carregamento e transporte você tem o básico, mais o tempo do transporte, mais o tempo do retorno, distância de transporte, retorno. Então, nós já comentamos sobre isso aí, não vou falar muito mais, porque já foi devidamente comentado sobre esse aspecto. E agora nós vamos ver o quê? Os fatores que afetam o enchimento das caçambas ou conchas. Então, o primeiro deles é o quê? A característica do material. Segundo, projeto da caçamba ou concha. Terceiro, posicionamento no banco ou na praça. Quarto, força de desagregação da máquina. Às vezes a máquina é pequena para o que você quer que ela faça. Às vezes ela é subdimensionada. E o quinto, o último e o maravilhoso é o quê? Habilidade do operador. Você tem um operador bom, hábil, que conhece o trabalho, meu amigo, parabéns. Parabéns. Motiva ele e ele vai te dar um resultado muito positivo. Agora, se você tiver um operador meia boca, é uma opção, treina ele fica bom. Agora, se for um nó cego, passa a mão na cabeça não. É melhor butinada no traseiro e botar outro no lugar dele. Então, nós temos exemplos aí, 3 exemplos aí de cargas bem feitas nas caçambas, tá? Escavadeira retro numa carregadeira e numa escavadeira show. E nessa foto inferior aí do lado esquerdo aí, nós temos o quê? Uma carregadeira com meia carga, a caçamba. Por quê? Ela entrou no material, tá? Não entrou de uma forma correta. Ao invés dela entrar de frente no material para encher toda a extensão da caçamba, ela entrou meio de lado ali. E esse meio de lado já deixou de transportar uma quantidade de material que você poderia estar ganhando em quê? Em produtividade na sua produção diária, no seu todo. Então, fica atento. É onde eu falo com vocês. Ó, nas minhas aulas todas, eu comento muito sobre isso aí. Tá? Técnico de mineração, profissional de mineração, engenheiro encarregado, coordenador, o que for, peão graduado,
A gente falava no meu tempo lá, um peão graduado, capacete branco, esse negócio. Não é para dirigir Hilux, não. Ficar de motorista no ar-condicionado, não. É para enfiar o pé na lama lá, ou na poeira, e ver esse tipo de coisa. Porque isso aí impacta na produção da empresa e na produtividade. Você, durante seu turno, deixou de produzir um determinado número de toneladas, por quê? Porque o seu operador enchia sua meia caçamba. Então, quando eu falo um operador meia-boca, está aí um exemplo. Uma vez ou outra, isso vai acontecendo, ninguém é perfeito, faz 100%. Mas se for rotineiramente esse tipo de operação, amigo, treina o cara. Chama ele lá, mostra ele como é que faz, entra na máquina lá e mostra ele. Eu fazia isso. Eu fazia isso. Eu entrava na máquina e operava. Falava, ó, eu quero que opere assim. Uma outra forma também errada, você tem o dimensionamento da carga do equipamento. Então, não, eu vou dar mais produção. Aí você sobrecarrega o equipamento todinho. Bota material lá caindo para todo lado. Primeiro problema, sobrecarga na estrutura do equipamento. Segundo problema, risco de acidente. Terceiro problema, esse caminhão vai sair espalhando pedra aí, ó, a estrada fora todinha. Aí vem um outro atrás dele lá, não vê as pedras que estão caindo da caçamba dele e passa em cima. Um pneu desse é mais caro do que meu carro. E se cortar um pneu desse aí, meu amigo, o prejuízo é grande. O prejuízo é grande. Eu trabalhei em Minas, empresa, e a gente tinha uma pessoa específica que era um funcionário denominado catador de pedra, justamente para isso. Ele subia e descia as rotas de tráfego dos caminhões, olhando se tinha alguma pedra que pudesse causar um corte no pneu. Por quê? Porque é prejuízo. Né? Então, tudo foi feito, esses caminhões são feitos e dimensionados a uma determinada carga. Quem já viu em mina de ferro aí, mineração de ferro, vai ver lá aqueles caminhões de 120, 180, 200 toneladas, você olha para a carga dele, é aquele negócio lá no fundo, porque a densidade do material é muito maior. Né? Mas se o operador, não, pô, está sobrando muito espaço na caçamba ali, eu vou encher até em cima, o caminhão não sai do lugar. Se sair, está sujeito a ficar os pedaços no meio do caminho. Detalhe aí, e aí é para vocês terem em mente isso, e o que é? Você tem dois tipos de carga, coroada e a rasa. Tá? Então, na coroada, determinado tipo de material, você consegue até 110% de carga na caçamba. É o caso aí de uma argila úmida. Uma carga bem feita, né, que é 95 a 110 de areia e cascalho. O restante, que é uma carga normal, você vai ter aí de 80 a 90 para argila dura e compactada, 60 a 75 por rocha bem fragmentada por explosão e 40 a 50% rocha mal fragmentada por explosão. E aí não é só isso não. Tá? O ciclo, que deveria ser de 2, 3 minutos, passa para 5, 6 minutos. Faz as contas no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês e no fim do ano, para você ver o que você perdeu de produção aí e como é que você podia ter feito seu nome e deixou de fazer. Olha um exemplo aí, vou até coçar aqui, porque eu vou te contar, viu? Quando eu vejo uma coisa dessa assim, me dá calafrio. Que fogo danado de feio. Que foguinho ruim. Tem macaco aí para tudo quanto é canto. A carregadeira tem que ficar catando onde ela vai pegar para conseguir uma meia caçambada. O caminhão está mal posicionado, por quê? Porque a carregadeira tem que ficar andando atrás dele, procurando onde é que tem uma pedrinha pequena aí, onde é que eu posso catar umas pedrinhas pequenas para pôr. Então, olha, tem mataco ali, aquele primeiro lá, ele está quase do tamanho da carregadeira. Como é que você quer que um equipamento desse porte aí pega um mataco desse? Aí você pode ver lá no cantinho, lá já tem um XA lá,
esperando um marteleteiro para furar isso. É, é no fogo desse aí, ó. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá? E olha o aumento do custo e o risco da segurança. Você tem que furar aqueles macacos todos, fazer uma outra detonação. A carregadeira aí, ó, ela não consegue dar produtividade no material desse. E tem um detalhe aqui, ó, interessantíssimo. Interessantíssimo. Tá? Estão vendo, a praça está muito bem feita aí com material fino, tá? Que é o equipamento que o caminhão traz, que já é um subproduto, tá? Um material já britado, e ele traz para fazer o quê? O forro da praça para não haver corte de pneu. Perfeita essa operação, em todo lugar tem isso. Você pega, muitas vezes, o rejeito na britagem, traz e forra o piso. Tá? Então, vocês olham aqui na figura de baixo, aí do lado da caçamba da escavadeira, tem um montinho lá que ele vai empurrando ele lá. Amigo? E minha amiga, dependendo da espessura disso aí, ó, isso é problema, isso é prejuízo, é julgar de reforço. Se o fogo não foi bem feito, ele vai pegando esse material aí, vai acertando, ele faz uma camada, às vezes, aí, até de 1 metro de altura aí, para ele conseguir trabalhar. Tá? Muito beleza. Aí no próximo banco lá que você for furar, você vai ver esse material, o problema que ele vai dar aí. Chama o operador da perfuratriz, normalmente pedreiro aí, você tem perfuratriz, porque chama ele, pergunta a ele como é que é fácil embocar um furo, assim que ele vai te responder. E chegamos ao final. Então, no próximo aulão, nós vamos falar sobre operações e índices. E aí eu falo com vocês. Assista também as outras aulas do canal. Curso técnico de mineração está começando agora, estamos só com 13 aulas lá. Vai mesclando esses conhecimentos todos aí. Tem o curso de desmonte de rocha, tá? Completo lá para você aprender a fazer uma detonação bem feita. Eu conto com o seu apoio para divulgar esse canal, para compartilhar e para chegar ao final da aula. Se você gostou, faz um joinha lá para o Carlão. Você não sabe o que esse joinha seu aí traz de benefício para o canal. Então, meu muito obrigado e até o próximo.